E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma história. Hoje, Evolution Begins with a Bigotry. O nome está aí na descrição, caso vocês queiram procurar. Esse é o começo de uma história de um homem que reencarnou como um salgueiro. Ele estava no caminho do infinito, evoluindo um poder espiritual divino, ou uma maldição. Era uma noite de luar com um homem chamado Yuzu. Ele estava nas profundezas de um desfiladeiro no meio do nada. Seu divino renascimento brilha e atrai criaturas da floresta. Ele esperava se tornar um herói superpoderoso, mas na verdade renasceu como uma árvore. Uma vez que o Yuzu ganhou consciência, ele aparece como uma cabeça parecida com lodo na área de um tronco e suspira quando ele sentiu como se estivesse sufocando. O Yuzu não reconhece o lugar e se pergunta por que ele não estava em casa e por que ele estava no meio do deserto. Ele vê uma abelha zumbindo na frente dele e confundiu seus galhos. Ele começa a acreditar que ele deve estar em algum tipo de sonho estranho e que se ele continuar dormindo, ele vai logo acordar do seu sonho. Então Yuzu tenta dormir, mas nada acontece. O Yuzu perde a paciência e fica louco, pensando que tudo deve ser algum tipo de piada de mau gosto, porque não tem como ele ter se tornado uma árvore. De repente o Yuzu tenta parar e lembra do que aconteceu antes desse evento incomum. Ele lembra que ele só bebeu água e depois parou por um momento em que ele percebeu que se engasgou e morreu, enquanto ele tomava um gole de água. Ele percebe que sentiu vontade de ser sufocado alguns momentos atrás. Yuzu se acalma e pergunta a Deus por que ele foi reencarnado como uma árvore, já que esse era um estereótipo de um herói de Sekai e que eles ficarão bem legais e terão um harém cheio de garotas gatas. Mas os deuses de Sekai devem ter ficado entediados com o clichê todo que acontecia e optaram por fazer o Yuzu de piada, porque até mesmo a sua morte foi uma piada. Naturalmente, a reencarnação deveria ser depois dessa piada boba. O Yuzu olha pra cima com lágrimas nos olhos e se pergunta o que ele fez de errado e se existe alguma maneira de deixar de ser uma árvore. O Yuzu não obtém nenhuma resposta dos céus. Então, ele tenta procurar por qualquer coisa positiva ao seu lado em ser uma árvore. Ele observa que ele tem uma visão completa quando ele nem sequer tem olhos de verdade. O Yuzu consegue ver que ele estava sob um enorme canyon que parece que é mais de 100 metros de altura. Ele começa a se sentir preso entre duas montanhas, mas continua olhando e tem outra coisa especial, possíveis habilidades. Ele sente um cheiro. Ele começa a acreditar que todas as outras árvores devem ter visão e olfato como ele, mas a sua ideologia muda mais uma vez, quando ele percebe que ele pode mover um dos seus galhos dentre aqueles 50 que ele tem. Ele coloca os seus maiores esforços para poder pelo menos mover um pouquinho dos ramos que ele tem, mas desiste eventualmente. As pernas imaginárias do Yuzu ficam dormentes depois de se sentar por um longo tempo, implicando que ele estava ficando entediado. Ele de repente escuta um uivo de um monstro e percebe como ele estava desesperado como uma árvore. Até mesmo um pica-pau poderia matá-lo sem grandes problemas. Mas ele percebeu que não era um uivo de um monstro, mas sim um avião voando sobre ele. O Yuzu percebe que ele reencarnou na mesma era da sua vida anterior. O Yuzu mata 2 animais em frustração e uma tela aparece mostrando as suas estatísticas, que ele descobre que era uma árvore mutante que explica como ele pode mover seus ramos e ele pode usar pontos de evolução para aumentar o nível da sua mutação. O Yuzu calcula tudo e percebe que pode conseguir pontos de evolução matando e obtendo também a luz do sol. Ele fortalece seus galhos usando pontos de evolução e gritos com alegria porque ele encontrou o código de trapaça que ele precisava tanto. E o Yuzu começa a cultivar pontos de experiência para de fato ter uma evolução. Dessa maneira, 2 semanas depois, o Yuzu tem que ficar super forte. Ele testa sua nova habilidade que combina todos os seus ramos juntos e age como uma broca. Esse ataque não atinge a rocha próxima, mas o caminho dela se despedaça. O Yuzu resume o que ele é alcançando ao longo dessas 2 semanas. Ele estava crescendo continuamente e um dia ele deseja se tornar a árvore do mundo. O Yuzu se sente incrível porque ele não precisa estudar e não tem que trabalhar para fazer nada. Automaticamente ele ganha energia da luz do sol usando a fotossíntese e ele não tem que fazer nada para isso. Mas ele fica com os braços cruzados e o Yuzu acredita que esse deve ser o caminho para se tornar um deus. A sua felicidade é interrompida por algum barulho. Ele se lembra que há poucos dias atrás alguns galhos sobre ele foram quebrados e isso bloqueou a luz do sol.
Um daqueles poucos ramos tinha um ninho de pássaros e caiu em cima dele. Esses bebês passarinhos estavam muito ferozes, mas essa não era a única coisa que impedia o Yuzu de mexer com ele. Ele também tem um motivo oculto. Ao longo do tempo, o Yuzu percebeu que esse mundo é diferente do mundo da sua vida antiga e estava cheio de ar mutante. O Yuzu também percebeu que ele não tem experiência em batalha aérea, e é por isso que ele deu abrigo aos filhotes para domá-los, para que possam ajudá-los a obter energia extra quando necessário. O Yuzu chegou à conclusão de que esse é um caminho sem volta, então ele deve fazer o seu melhor para sobreviver. Não importa quais perigos estão à frente dele. Mesmo que sejam os lobos gigantes, uma rainha-aranha, um titã, o Yuzu tem que continuar forte. Ele caça coelhos e dá de alimento para os filhotes. Depois de passar pelo mesmo ciclo por algum tempo, ele finalmente coleta um ponto de evolução. O Yuzu já atualizou suas filiais, então é hora de fortalecer as suas raízes. Por último, o baú onde sua consciência estava. Fortalecer a raiz da árvore precisaria de 10 vezes os pontos de evolução, porque essa parte é muito mais importante. O Yuzu usa os pontos de evolução apressadamente e se pergunta se ele pode finalmente viajar o mundo livremente. Agora, depois de transformar as suas raízes, o chão começa a tremer e ele começa a gritar de agonia. O Yuzu não entende por que ele estava se sentindo assim, uma dor excruciante nas suas veias, e ele implora para que a sua dor acabe, eventualmente ele dando o resultado de uma raiz avermelhada. Agora que o Yuzu é capaz de mover os seus galhos e raízes, ele tenta se mover para cima do chão. Mas naquele momento exato, o Yuzu tenta intensificar a sua planta, o tronco fica quase rasgado ao meio, ele não consegue nem se mover mais. O Yuzu percebe que o corpo todo estava instável, estava sensível, como o coração de um humano, ele deve fazer de tudo para protegê-lo, para que ele fortaleça as suas raízes, com todos os pontos de evolução restantes, para proteger tudo. O Yuzu não tem mais pontos restantes, ele precisa de obter mais e mais. Uma vez em mês, ele estava ganhando experiência. De repente, os sentidos do Yuzu ativam o seu modo de batalha quando ele percebe algo perigoso e estava chegando perto dele. Ele se prepara para a guerra. No entanto, não há um inimigo perigoso chegando, mas sim uma raposinha ferida que estava quase morrendo. E o Yuzu investiga suas feridas e pensa em como ele conseguiria uma evolução de pontos se ele matasse essa raposa. Antes mesmo de pensar sobre a possibilidade de salvar a raposa, a tela do sistema do Yuzu aparece usando anotações. Ali estava escrito que ele tem a capacidade de desintoxicar e curar. Mas, depois de usar essa habilidade de cura, o galho perderá seu fortalecimento e efeito irá regredir de volta ao seu estado normal. O Yuzu testa sua habilidade. Mesmo quando vai fazer o seu ramo inutilizado, ele vai fazer isso. Ele pensou que curando a raposa, ele poderia matá-la depois para ganhar ainda mais pontos de evolução e comida para os falcões peregrinos. O Yuzu pensa em como o quão inteligente ele é por conta disso. Em seguida, ele dá o fluido de cura para a raposa e prepara o seu sistema para atacar ela, sendo envenenada, e informa que o veneno é tratável e começa a curar a raposa e interrompe as feridas de sangramento. Muito depois, o sistema informa que a raposa de fato está ficando bem. O Yuzu assiste com admiração e começa a sentir que ele é um médico de verdade. O processo de cura termina rapidamente e como a raposa fica de pé de novo, seus olhos e corpo inteiro começam a brilhar verde. O Yuzu não tem tempo e decide matá-la para ganhar pontos de evolução. Ele lança um ataque, mas a raposa é adorável e fofa, além de encantadora, que faz o coração dele derreter todo. A raposa até começa a esfregar o seu corpinho no tronco do Yuzu, deixando ele todo afobado. O Yuzu reconsidera suas opções e ele decidiu poupar a raposa. Ela consegue ficar em pé e eles têm um momento juntos. O Yuzu segura a raposa nos braços e admira ela. Toda feliz, a raposa de repente começa a brilhar. O sistema aparece de novo, explicando que a raposa estava evoluindo depois de consumir o líquido do ramo do Yuzu, enquanto ele ainda estava confuso sobre a evolução. A raposa se transformou em uma raposa mutante com a sua nova habilidade especial chamada de Olhos de Charme. A raposa se tornou 2 vezes maior do que antes e a sua pele também mudou, se transformou em uma cor flamejante. O Yuzu pergunta ao sistema qual o nível ou classificação que ela estava agora. Depois, vendo o nível da raposa, ele abre a sua própria barra de status, vendo que ela estava em um estágio 9 de iniciante. Ele se sente um pouco mais aliviado ao perceber que pelo menos ele ainda estava à frente dela. Ela estava 5 níveis a menos.
Parece que seu ramo fluido pode não só curar feridas, mas também acelerar a evolução de qualquer criatura. Após subir de nível, Yuzu agora pode ver o seu próprio também, mas o importante é que ele é capaz de conhecer uma lacuna entre ele e o seu inimigo. O Yuzu se pergunta se há uma super classificação ou classificação final, algum tipo de ranking imortal. Ele começou a aumentar o seu progresso e estava em direção à divindade, pelo menos é aí que ele quer chegar. Nesse mundo, o Yuzu se perde no seu pensamento imaginando se ele é uma árvore como se fosse um humano nesse mundo, ou uma espécie chamada de árvore. Ele se pergunta por que a raposa estava seguindo ele. Dessa forma, em primeiro lugar, ele assume que essa raposa foi caçada por humanos, já que a sua pele parece valer bastante, e também a ferida de antes parecia ter sido feita por uma flecha. O Yuzu pensa sobre o que aconteceria se ele tivesse que interagir com qualquer ser humano e esse mundo não estivesse preparado para isso, porque o ser humano pode ser maligno e tratar ele como uma árvore demoníaca e provavelmente o matar antes que ele seja forte o suficiente para se defender. Ele tem que ser discreto. O instinto da raposa ao mesmo tempo pega uma ameaça ali perto e ele vai ver o que estava acontecendo. O Yuzu consegue ver duas meninas bonitas se aproximando com uma cesta de frutas e um balde de água nas suas mãos. Elas vão se aproximando da árvore, chamando de pai. Elas dizem que elas estão ali para ver ele. Elas se aproximam e oferecem frutas e água benta para a árvore e começam a rezar. O Yuzu percebe que o pai dessas duas meninas deveriam estar enterradas debaixo dele. As duas terminam suas orações rapidamente e vão tomar um banho juntas no pequeno lago próximo. O Yuzu escuta as duas risadinhas das irmãs no lago. Ele tenta dar uma olhada, mas ele percebe que a sua ex-própria espécie virou seu maior medo. O Yuzu tenta o seu melhor para ligeiramente mudar a sua posição, mas o tronco não deixa ele se mover muito bem e o Yuzu desiste. Momentos depois, as meninas também se despedem do local, prometendo que elas vão voltar para ver o seu pai de novo. Sem saber os perigos que estão chegando, Yuzu passa toda a semana pacificamente sob o canyon. Seus falcões peregrinos domesticados têm evoluído nesses últimos dias e estavam cada vez mais perto para poderem batalhar e todas essas coisas. Nessa hora, uma águia dourada mutante, que é uma criatura perigosa de nível alto, se aproxima dos falcões para uma batalha. Mas a raposa interrompe a luta na hora e morde a águia dourada para salvar os pequenos que estavam na árvore. Mas a raposa é derrotada pela águia e suas garras ferozes. O Yuzu finalmente avança para salvar seus animais de estimação e derrota a águia com um golpe assassino que ele tem e agora ele estava com 70 pontos de evolução dentro dele. Essas semanas continuam com o ciclo. Depois de alimentar a sua essência de vida para os falcões peregrinos, seu crescimento tem sido muito mais rápido. O Yuzu elogia os falcões e a raposa vermelha por suas bravuras e agradece a eles por estarem sempre ao seu lado. A águia dourada estava vagando pelo céu toda essa semana e deu um ataque furtivo. Dessa vez o Yuzu ficou muito bravo e matou o pássaro. Ele percebe que ele deve parar de atrair a atenção desnecessária e decide esconder a sua aura. Se a águia dourada pode ser tão pesada para ele dessa forma, imagina como pode ser doloroso enfrentar uma criatura de um nível semelhante ao dele. Ele deve ficar mais forte de novo. E o Yuzu estava certo de que existem criaturas nesse canyon que pode matá-lo com muita facilidade. Então ele não pode se dar ao luxo de ser descuidado. Mas o Yuzu e seus parceiros também devem se tornar mais forte antes de usar seus 70 pontos de evolução para ficar ainda mais e mais forte para poder lutar contra outros monstros. Pessoal, a continuação desse anime vai sair lá no outro nosso canal e o link dele tá aí na descrição, beleza? Espero vocês lá. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.